Gente Servindo Gente é onde você conhece quem faz a visão mundial acontecer nos últimos 50 anos. Estamos aqui com o Ranieri, meu brother, meu amigo, que está há 23 anos na visão mundial. E vamos começar do começo, Rani. Como você chegou na visão mundial, cara? Conta essa história. Essa história tem duas formas de responder. No início, eu achava que a resposta a essa história era a visão mundial me achou num trabalho voluntário. Eu era líder de um grupo de voluntários, trabalhava com igreja e tudo mais, e a gente organizou uma grande campanha de arrecadação de alimentos e roupas na cidade de Registro, no Vale do Ribeira, da onde eu sou. E o pessoal da Visão Mundial ficou interessado quem estava fazendo esse grande movimento. Foram 4 toneladas de alimento num fim de semana, isso chamou a atenção de um monte de gente. Quando eu entrei na Visão Mundial, e aí a segunda parte da história que é muito legal, que é a seguinte: minha família foi atingida pelas enchentes em Registro. Por 3 vezes eu cresci numa favela, lá em Registro, a gente chamava de uma comunidade pobre, e a minha família por 3 vezes foi afetada pelas enchentes. E a gente recebia doação da igreja, cobertor, filtro de água, cesta básica, e isso vinha da igreja. E a gente descobriu que essa igreja era parceira da Visão Mundial, e nessa época a Visão Mundial dava os suprimentos e não podia falar que era da Visão Mundial. Uau. Então a minha família foi beneficiada pela Visão Mundial anos antes de eu entrar na Visão Mundial. Caramba. Com 19 anos. Completei 19 anos na Visão Mundial. Caramba, Rani. Então, na verdade, sim, você além de ser... Você foi voluntário numa ação, mas anos antes a sua família recebia as doações que não podia ser falar, né? Via Visão Mundial, provavelmente pelos nossos protocolos. E, cara, você quase nunca mais saiu daqui, né? Cara, depois quando eu entrei na Visão Mundial, foi muito engraçado. Você entrou com quantos anos como funcionário da Visão Mundial? Eu completei 19 anos na Visão Mundial. Ou seja, eu entrei em 8 de agosto de 97, com 18 anos. Caramba! Eu foi era seu voluntário. Primeiro emprego? Meu primeiro emprego. Foi meu primeiro emprego formal. Isso, formal. O resto foi voluntário. O resto era voluntário. E eu lembro que meu pai perguntava assim, mas eles vão te pagar um salário? Vão assinar a sua carteira? E era muito legal porque a Visão Mundial me dava a oportunidade de continuar fazendo aquele trabalho que eu acreditava, que eu decidi aos 13 anos que eu queria trabalhar com isso. E aos 18 eu estava realizando o meu primeiro sonho de trabalhar com isso profissionalmente. Sim. E Rani, uma coisa que a gente vai conversar sobre várias coisas, porque você é um cara muito presente na história da Visão Mundial no Brasil. Mas antes da gente entrar nisso, eu quero te agradecer porque você me ensinou muito sobre o terceiro setor, muito sobre transformação social. Você foi uma das pessoas na Visão Mundial quando eu cheguei, que eu era um outsider, né, um cara totalmente fora do mundo do terceiro setor, que me acolheu e foi muito gentil comigo, né, de me ensinar e tudo mais. E você não fez só isso comigo, né? Você fez isso com muitas pessoas, mas eu queria que você contasse como é que foi implementar e educar e preparar os jovens do MJPOP. Porque eu sei que o MJPOP a gente depois era Monitoramento Jovem de Política Pública. Depois a gente mudou o nome para Movimento Jovem de Política Pública. E a gente teve 75 mil jovens já, né, no ápice desse projeto, que explica o que foi ser um empreendedor, implementar uma baita de uma metodologia, escalar isso e conta exatamente o que é o MJPOP, quais foram os impactos, porque vale a pena eu deixei pra você contar isso, cara. Eu vou te contar uma história. Se eu não tivesse assumido a MJPOP, a gente não tinha MJPOP no Brasil. Sim. Eu assumi o projeto porque não estava avançando e ia fechar, ia encerrar. Antes disso, o MJPOP, o Monitoramento Jovem de Políticas Públicas, que virou o Movimento Jovem de Políticas Públicas, é baseado na metodologia chamada Citizen Voice in Action, Cidadania, Voz e Ação, pensada lá na Austrália, para contexto africano. Quando treinaram a gente em Fortaleza, eu falei para o pessoal do Centro Global, né, para a Unidade Global da Visão Mundial, isso no Brasil funciona muito bem com jovens. E eles falaram, vai lá e adapta. E a gente começou um piloto no Rio de Janeiro, no Complexo do Lins, em Jequitinhonha e outro lá no Recife. E esses 3 grupos de jovens remodelaram toda essa metodologia. Eu lembro que uma história muito engraçada, que é mais do que educar os meninos para que eles tivessem o diálogo deles mais apropriado para conversar com o poder público, né? Então os meninos pegavam uma pranchetinha e iam lá falar com o vereador, entrevistar o prefeito e fazer as perguntas. Era o processo desses meninos entendendo que os problemas da comunidade no Complexo do Lins eram problemas da vida deles e que eles faziam parte dessa resposta.
E aí você vai ter histórias como Paulinho, como Serginho, que se tornaram ícones. Depois, nós meninos que aprenderam isso nos famosos fins de semana de mochila que a gente ia dar o treinamento. E ele se torna esse grande movimento global da visão mundial, reconhecido internacionalmente, muito baseado em a gente, de verdade, incluir esses meninos na tomada de decisão sobre essa metodologia. Sim, e o importante desse projeto é que assim, ele não mudou o jogo, a estrutura somente nas comunidades. Ou seja, isso já é suficientemente incrível. Mas isso mudou a visão mundial também. Porque a visão mundial, até o MJPOP, até onde eu sei, era uma organização de primeiro piso. Ou seja, uma organização que estava na comunidade, ali, somente na comunidade, atuando diretamente. Quando a gente implementa o MJPOP, você coloca a visão mundial num instrumento de mudança de sistema, né? Então, por que o monitoramento, o MJPOP, o que ele fazia e por que isso era tão importante e como você vê essa mudança dentro da organização que, inclusive, não mudou só o Brasil, né? Mudou, inclusive, a World Vision. A nível global, a gente tem essa influência e a metodologia super reconhecida. E a visão mundial vivia com um dilema, que era o dilema de a gente treinar os meninos e eles conquistavam uma praça pública, água para a sua comunidade, luz na sua comunidade, asfalto na sua comunidade. Então, uma coisa interessante era, a gente tem um orçamento público em Fortaleza e num ano tinha 30 pessoas votando, né, do Grande Jaguaruçu, e no ano seguinte do MJPOP, primeiro ano dos meninos, tinham 8 ônibus de pessoas chegando para votar e votando nas prioridades daquela comunidade. A visão mundial se encantava com isso, porque isso de verdade reconhecia o poder daquela molecada. Ao mesmo tempo, a visão mundial tinha um dilema que era o quanto de controle a gente quer sobre essa metodologia. No terceiro setor, as organizações querem fazer a sua metodologia, querem o seu método. E eu falava que a sustentabilidade daquela metodologia se daria a quanto mais distante a gente ficasse dela e mais apropriado ficassem os meninos. Para exemplificar isso, uma história que ajuda era... Eu lembro do Paulinho chegando para mim e falando assim, tio, porque eu chamava de tio do MJPOP, eu tenho uma coisa para te contar e eu não queria que você ficasse bravo. Aí eu falei, o que aconteceu? A gente começou a treinar os meninos do outro morro, na metodologia MJPOP. Esse, para mim, foi a semente de sustentabilidade que virou o grande movimento nacional e internacionalmente reconhecido do MJPOP. E isso ensinou a visão mundial ao Brasil que não ter controle é uma forma de dar uma contribuição de forma significativa para a sociedade como um todo. Isso mudou o paradigma da visão mundial em relação ao desenvolvimento das suas metodologias. A visão mundial passou a desenvolver metodologias, mas pensando na tecnologia e na contribuição que a gente deixa para a sociedade. Acho que isso é muito legal da visão mundial comparada com as outras organizações, que é a gente realmente está preocupado com o legado que a gente deixa naquela comunidade. E vou pegar esse fio. Você, 23 anos de visão mundial, começou com 19 anos, é um cara extremamente articulado com as outras organizações. Dito tudo isso, começou lá no projeto, chegou agora, depois a gente vai falar onde você está hoje. O que torna a visão mundial única? O que torna a World Vision única, Rani? Assim, por que a gente é tão seduzido, é tão apaixonado por essa organização? E o que torna a gente único, diferente? Se você pudesse assim, explicar. Eu sei que é muita coisa, mas o que é isso? Assim? Eu vou contar isso para vocês que estão assistindo e falar da minha perspectiva. A Visão Mundial é uma organização que nasceu dentro da comunidade, que se moldou dentro da comunidade, que de verdade escuta a comunidade e constrói com a comunidade as respostas para os seus dilemas e para os seus desafios locais. A gente não chega impondo as coisas, a gente co-constrói com ela e, nesse sentido, a gente garante a proteção dessas pessoas, das crianças, mulheres, adolescentes e adultos que estão na comunidade, por respeitar eles e não prejudicá-los durante a execução da nossa ação. A Visão Mundial é uma das organizações, única das organizações do mundo que realmente tem o pé na comunidade e que transforma, e isso é reconhecida por isso. Eu já trabalhei na ONU, trabalhei em outros locais e era muito satisfatório ouvir as pessoas falando: a gente precisa da Visão Mundial porque eles conhecem o campo.
Sim. O que a gente chama de comunidade, de terreno, de território. Cara, isso é tão forte que quando eu cheguei... Cara, primeiro que me arrepia ouvir isso de você, assim, me emociona, porque quando eu cheguei na Visão Mundial, eu tinha uma ideia. Eu tinha várias ideias de como eu montei a Máquina do Bem, que era uma startup que ajudava organizações e tal, só que eu, assim, de verdade, eu não sabia o que as organizações faziam. Eu tinha uma ideia. E quando eu cheguei na Visão Mundial, cara, e vi essa conexão com as comunidades, eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar nessa organização. Porque é a organização que tem o poder de mobilizar as comunidades a fazerem coisas diferentes. E você participou de um projeto, não vou citar o nome, mas que uma empresa estava tendo muita dificuldade de entrar nas comunidades com as suas revendedoras, e que eu participei de uma reunião, tava você, Renata, e uma outra pessoa, e eu lembro que você disse assim, cara, se o problema é entrar na comunidade, o problema acabou, né? E como foi isso para você, assim, levar esse projeto de revenda ali, de produtos para dentro das comunidades, principalmente aqui em São Paulo, e que a gente já tinha saído das comunidades há anos, né? A gente não estava mais presente. A gente voltou depois de muitos anos fazer isso, certo? Lembra que eu falei para você do que a gente deixa na comunidade? Sim. Então, eu lembro que a gente estava nessa reunião e tinha esse dilema em relação à implementação e os indicadores mostram, né? Nós crescemos, o que o projeto cresceu em 3 anos, nós crescemos em 6 meses em São Paulo. Quando a gente volta para a comunidade e a gente fala, somos da Visão Mundial, e as pessoas reconhecem essa logo e essa cor, isso passa credibilidade. As pessoas falam, eu quero te ouvir. O líder religioso quer nos ouvir, o líder comunitário quer nos ouvir. Eles sentam com a gente e falam o que vocês têm e o que a gente pode construir junto. Quando a gente leva as iniciativas e consegue escalar as iniciativas na comunidade, é porque a Visão Mundial tem credibilidade nesse nível comunitário. Então, nessa época falava, né, as classes C, D e E, que é onde está a Visão Mundial necessariamente nas suas propostas de intervenção. Então, para mim, era extremamente fácil reconectar com a freira, com o padre, com o pastor, com o líder espiritual daquela comunidade e com os empresários locais, com os alunos, os estudantes. As escolas abriam as portas para a gente porque conheciam a Visão Mundial, sabiam do trabalho que a gente tinha feito lá e a gente sai bem, Uma coisa muito legal, a gente trabalhei no Vale do Ribeira 17 anos. Posso voltar lá hoje como Visão Mundial e a gente implementar qualquer iniciativa nossa. Cara, porque tem portas abertas. Eu quero te interromper porque você falou uma coisa que pra mim, assim, é incrível. Sair bem. Como a gente sai bem? Qual foi a sua experiência, assim? O que torna a gente bom em sair bem? Porque a Visão Mundial tem a nossa teoria, né? A gente não quer ficar nas comunidades para sempre. Né? Tem organizações que querem se manter ali, vão desenvolvendo projetos e tal. A gente não. A gente sabe na hora de sair. E como encerrar bem? Porque, assim, encerrar qualquer coisa é um desafio. Mas eu gostei disso. Eu acho que transparência é uma palavra que eu quero deixar aqui e eu quero explicar pra gente esse processo. A Visão Mundial, ao longo de todos os anos, a gente teve métodos e abordagens de como entrar na comunidade, fazer o desenho de uma proposta, identificar os problemas daquela comunidade. E ao identificar os problemas, falar assim, olha, tem 10 desafios aqui, a gente consegue aportar para 4. Quem dá conta desses outros 6? Então a igreja cuida de um, o empresário cuida de outro, a escola cuida de outro. E a gente vai transferindo essa tecnologia, aquilo que a gente sabe fazer muito bem como a Visão Mundial, para que fique na comunidade. Para que as pessoas aprendam e deem continuidade. Ou seja, que façam isso sem a gente. Sem a gente. Essa é a ideia. É um senso de emancipação? É um senso de emancipação, de empoderamento. Eu não gosto dessa palavra porque tem muito significado, mas de reconhecer o poder daquelas pessoas, capacitar, habilitar aquelas pessoas, dar as ferramentas que elas precisam para seguir. E quando uma coisa muito legal da Visão Mundial, a gente entra na comunidade com a data de saída. E a gente é transparente com isso. Sim. O tempo todo a gente é transparente com o investimento, com o desenho, com as nossas capacidades, com o que a gente pode aportar, com o que a gente não pode aportar, com as nossas políticas, com as nossas regras. E isso é um jogo jogado de forma diferente. Porque eu coloco na mesa pessoas diferentes e a gente faz essa grande ceia como todos iguais. Sim. Então a mãe, a criança, o adolescente, o líder, o empresário, o doador, que é muito importante para a Visão Mundial. Você, doador, doe para a Visão Mundial, é importante. A gente
chama essas pessoas para uma mesa de conversa e com elas estabelece o jogo que é jogado ao longo desse tempo. Então, quando a gente encerra, não tem dor, não tem choro, tem um até logo. E a gente vai para um próximo espaço, vai para uma próxima localidade e isso é muito bacana. Cara, e esse lance do até logo, fazer a transparência, fechar bem, mas eu gostei dessa palavra que você falou, transparência. Hoje você é o cara que cuida do conceito chamado salvaguarda. Que o resumo do resumo é uma matriz de um método que garante que tudo aquilo que a gente faça seja bem feito e seja bem feito para as pessoas. Explica um pouco de por que o que é salvaguarda, porque eu não vou me... não tem porquê, eu tô com o cara que conhece mais isso do que eu. Então, o que é a salvaguarda? Por que isso é importante para a visão mundial? E por que ser visão mundial é ser salvaguarda? Né? E como isso é transformador para quem doa, para quem apoia e para quem atua? Quando a gente fala de salvaguarda, a gente está falando de um conceito que abarca todo mundo. Não só os nossos beneficiários, mas nós, os nossos doadores e todas as comunidades que a gente atua. Eu não vou falar tecnicamente que é identificar, denunciar e fazer, né, o processo de segmento dos casos de violação de direito. Eu vou falar que salvaguarda é cuidar das pessoas. É cuidar para que o jeito que a gente está intervindo naquela comunidade não prejudique aquela comunidade, não cause dano naquela comunidade. Não coloque crianças e adolescentes e adultos em situação de perigo ou de violação dos seus direitos. A gente quer ser um ator de promoção e transformação naquela comunidade. A gente não quer ser alguém que vai lá e que vai impetrar algum tipo de violação de direito ou colocar aquela comunidade em algum risco e algum perigo. Então, quando a gente fala de salvaguarda, a gente está falando de uma cultura organizacional estabelecida há muito tempo. Proteção está dentro do DNA da visão mundial. Nós somos uma organização que valoriza proteger as pessoas. E proteger as pessoas contra todas as formas de violência. E não só as crianças e adolescentes, mas também agora os adultos e toda a comunidade que a gente está envolvida, e os nossos funcionários e os nossos doadores. Então, como é que a gente faz um ambiente que a gente trabalha legal sem a gente se prejudicar? Sem a gente prejudicar um outro, sem a gente ser violento, sem a gente violar o direito do outro, passar linhas que são claramente determinadas. Então a salvaguarda diz quais são essas linhas e o que a gente pode, o que é aceitável fazer e o que não é aceitável fazer. E isso é muito bacana porque, de novo, a gente não faz isso só para os nossos beneficiários, a gente faz isso para os nossos voluntários, para os nossos doadores, para os nossos parceiros. E para um doador que doa o dinheiro para a visão mundial, seja pessoa física, ou seja um grande doador filântropo que nós temos, ou seja uma corporação, por que a salvaguarda é importante para esse doador? É importante para esse doador porque ele vai confiar mais na visão mundial, de que a visão mundial não está usando o recurso que ele está doando para prejudicar aquela comunidade. A gente não faz as coisas baseadas em boas intenções. Eu acho que isso tem o seu espaço e o seu lugar. A gente faz as coisas baseadas em estudos e em levantamentos que a gente faz sobre os desafios que tem uma comunidade. E a gente intervém nesses desafios com o apoio dos nossos doadores, os nossos filântropos, das pessoas que doam individualmente para a visão mundial, dos empresários que doam para a organização, das pessoas que acreditam na nossa proposta. Então, esses caras também estão protegidos através da salvaguarda. A salvaguarda também protege eles. Eles assinam o termo da nossa política, porque é o nosso acordo que a gente diz, olha, vamos aplicar bem o seu recurso e aplicando bem o seu recurso não vamos prejudicar a vida de ninguém nas comunidades que a gente está atuando. Então, é uma política que protege do doador até uma criança dentro da comunidade, passando pela organização. Então, assim, se você não conhece ou se quer conhecer mais, procure lá visãomundial.org, lá no rodapé da página, fala que nós somos uma organização com zero tolerância a qualquer tipo de violência contra crianças, adultos em nossas comunidades. E lá também tem um link da nossa política de salvaguarda. Procura a gente para saber mais. Ou seja, Rani, você falou que nós somos uma organização comprometida com a comunidade. Você falou que nós somos uma organização transparente. Você disse que a salvaguarda nos torna uma organização confiável e com accountability. Eu nunca sei traduzir isso para português. É como... transparente na prestação de contas, talvez, né? Em todo o processo. Transparente Isso, em todo o processo. Isso, é exato. Prestação de contas é um elemento. Não é só financeira, Exatamente. Né? Porque, cara, às vezes a gente pensa assim,
tem muita essa coisa da sociedade, das organizações serem transparentes financeiramente, mas tem que ser transparente no todo, tem que ser claro no todo, tem que ser no todo. Eu poderia ficar falando o dia inteiro com você, Rani, a gente vai encerrar, mas antes de encerrar eu queria dizer o seguinte, se você pudesse fazer uma oração, ou se tivesse um sonho para a visão mundial nas comunidades, qual seria esse sonho? Já que a sua vida junto com a visão mundial se mistura. Então eu perguntaria, qual é o sonho para a comunidade? Não, mas qual que é o seu sonho e sua oração para a visão mundial, para a World Vision? Antes de responder isso, eu quero te responder uma pergunta lá atrás e explicar por que eu te ajudei ao longo do seu processo, na sua entrada dentro da organização. Você era um jovem empresário, brilhante, super inteligente e descolado e, sabe, na vibe do mundo das startups, mas você tinha algo que era muito especial para mim, que era interesse. Então você escutava um pouco mais, você perguntava um pouco mais, você queria saber um pouco mais. E eu, como professor, gosto de ensinar. Sim. Então, obrigado por ter sido um bom aluno e obrigado acho que a gente se tornou 2 colegas e amigos de trabalho. Sim. Com muito orgulho. Meu sonho para a visão mundial. Eu tenho 7 sobrinhos e todo dia que eu trabalho na visão mundial, eu trabalho para que o mundo seja melhor para eles, para sua filha, para a filha de cada um e para o filho de cada um que está assistindo. É por isso que eu trabalho na visão mundial, porque eu sei que o meu trabalho faz diferença na vida de uma criança, na vida de um adulto, na vida de uma comunidade. A nível global, a gente faz parte de uma comunidade de praticantes de salvaguarda e de proteção. A gente nem se chama de profissional, porque a gente acredita que o que a gente faz salva vidas. No final do dia, quando a gente empodera uma comunidade, a gente fala sobre os seus direitos, a gente dá condições e poder para ele romper o ciclo da pobreza e gerar um ciclo de virtude na vida dele, a gente está salvando vidas. Meu sonho no final do dia é que meus 7 sobrinhos possam gozar de vida e abundância. Amém. Amém. E a Valentina? E a Valentina também. Minha filha. 7, 8. Rani, cara, obrigado. Assim, é um obrigado triplo. Obrigado por você ser quem você é. Por você poder contar essa sua história. Obrigado de verdade por ter sido um excelente professor e ter me ensinado muito e ter tido paciência com as minhas perguntas. E obrigado por ter vindo aqui. Acho que mostrar a essência do que é gente servindo gente. Porque no final das contas a visão mundial é só uma organização e que o que vale mesmo é gente servindo gente. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, pessoal.